Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai tratar do tema educação fiscal. Quando um jovem pode compreender que quando ele vê uma ambulância e essa ambulância estiver depredada, ou uma escola depredada, ou um orelhão que estiver destruído, ele poderá assim entender que aquilo é resultado de uma má educação fiscal, ou seja, aquele dinheiro que foi arrecadado pelos tributos, depois aplicado em serviços públicos, foi mais tarde destruído, rasgado praticamente. Por isso, a defesa de uma educação fiscal é levantada pelo nosso convidado que está aqui hoje, que é o Dr. Roberto Kupski. Ele é presidente da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, a quem dou as boas-vindas aqui. Muito obrigado pela presença. Nós que agradecemos, Beto, a possibilidade de estar aqui, né, num tema que já introduziste assim, com muita propriedade, essa questão da educação dos impostos, na educação fiscal no Brasil. E esse momento de poder vir aqui na TV Senado falar sobre esse tema, que é um pouco difícil, a questão de tributos, né? Para nós é muito importante como integrantes de uma carreira que fiscalizam as pessoas, fiscalizam os contribuintes para buscar essa receita para que o Estado possa cumprir o seu papel social. Por que é difícil, doutor Roberto, o entendimento correto do papel dos tributos? Por que é difícil estruturar uma educação fiscal no Brasil? Primeiro, todo mundo tem uma ojeriza, né? Pagar, acha que tem que estar pagando muito, todo mundo sempre fala que a carga tributária é alta, que a legislação é complexa e que a aplicação desse recurso é mal feita, né? Isso é o que se escuta quando se fala de tributo e que é alto, mal aplicado e difícil de compreender. E nós temos que ajudar, acho que, a desmistificar um pouco isso. O Estado não existe sem o tributo, sem o pagamento de impostos. Essa atividade, esse exercício, há quantos anos? É bíblico, né? Está na Bíblia, justamente essa atividade de buscar a receita para que o Estado possa cumprir seu papel social. Então, nós partindo desta compreensão de que, na realidade, não vai existir o Estado sem o tributo, sem os impostos, já é um belo começo. E depois trabalhar que cada um possa cumprir o seu papel, assumir a responsabilidade do seu papel. Saber que ele tem que pagar a sua parte. E aí, como disseste, quando vê um orelhão depredado, que é um dinheiro público que foi colocado ali, saber que aquele que depredou, na verdade, ele rasgou um pouco do seu dinheiro, a sua parcela. Quando vê um hospital público funcionando bem, vê que ele ajudou a contribuir. E quando vê um hospital público mal, não fazendo o seu trabalho, vê que contribuiu e não está tendo retorno. Existem várias queixas, né, na população em geral. Uma delas, o senhor já apontou, paga-se muito, né, arrecada-se muito, a carga tributária é muito alta. Mas outros especialistas já argumentam noutra linha, que o que existe no sistema tributário brasileiro é uma injustiça fiscal, ou seja, penaliza-se muito os assalariados e os mais poderosos, economicamente falando, não são tão taxados quanto poderiam ser. Como é que o senhor pensa? A nossa visão também. Na realidade, hoje uma carga, se nós pensar que hoje os impostos do Brasil são essencialmente regressivos, quer dizer, quanto menos se ganha, mais se paga proporcionalmente, né? Quem ganha muito mais ou tem patrimônio muito alto paga muito menos proporcionalmente. Um exemplo de um tributo que foi criado com a Constituição de 1988, que é sobre grandes fortunas, até hoje não houve, quem sabe, viabilidade política de sua implantação. E ele não é fácil também, pode correr capitais do Brasil, né? Tirar as suas fortunas do Brasil. Então, isto deve ser medido, mas eu não tenho dúvida que deveríamos enfrentar politicamente este tema de implantar um tributo sobre grandes fortunas. Isto faria, quem sabe, uma divisão um pouco melhor, a contribuição um pouco melhor, porque hoje um sapato que você compra, o tributo, não importa a sua capacidade, o seu patrimônio, sua riqueza, vai pagar o mesmo imposto quem é rico e quem é pobre naquele sapato. Claro que essa linha de tributarista, eles argumentam que, por exemplo, quando se compra uma caixa de fósforo ou 1 quilo de feijão, seja o milionário, seja o subempregado, eles pagam o mesmo tributo, que seria injusto. Isso. Por isso que sobre a renda hoje, praticamente, o imposto de renda é muito sobre salário, né? Quando
muita, vamos dizer, distribuição de lucros não são pagas, o imposto de renda não paga quase nada proporcionalmente ao salário. Isso é uma injustiça. Nós teríamos que rever isso. E acho que se nós conscientizarmos desde o início, desde as crianças, de que, na realidade, isso é um tema que ele tem que se tratar, que ele tem que enfrentar, saber dentro de casa, começando lá quando pequeno, até crescendo, até chegar numa universidade. Saber que essa distribuição deve ser bem feita, que essa aplicação deve ser feita, que tenho que contribuir com a minha parte, eu acho que nós vamos crescer muito no Brasil. Agora, a proposta que os senhores trazem, a proposta da FEBRAFIT, é que isso seja organizado sistematicamente nos bancos de escola. Nos bancos escolares em todos os níveis. Como é que seria uma aula sobre educação fiscal? Começar explicando o que é o tributo, o que é o imposto, para onde é que vai. Começando com esses conceitos básicos. Que parece um pouco árduo. É bastante árduo. E aí, se pensar na legislação, ela não tem atividade. Né? A gente sempre diz ninguém gosta, primeiro de fiscal, né? Ninguém gosta de fiscal, nem dentro de casa. Nem né? os fiscais. Nem um fiscal do outro, né? Na verdade, não gosta. Mas é uma atividade que tem que ter, né? A gente brinca assim, o terrorista ainda tem um seguidor, né? Agora o fiscal não tem ninguém que gosta, nem dentro de casa. Então, isto também, essa atividade tem que ser bem compreendida, né? Porque muitas vezes o pessoal vê a nossa atividade pela aplicação, pela má aplicação do recurso. E aí, como nós vamos lá e buscamos essa receita para colocar para o Estado, nos enxergam muito como quem também está aplicando quando não é a nossa atividade. E por isso que nós temos que ter consciência que eu tenho que pagar a minha parte, para depois poder cobrar essa correta aplicação. Então, como nós pensamos, é justamente levar sistematicamente dentro da grade curricular esse tema. Hoje já existe muita atividade, nossas secretarias estaduais, de Fazenda, nossas secretarias estaduais e municipais de educação, as municipais também de Fazenda, de Finanças, o Programa Nacional de Educação Fiscal, que existe dentro da ESAF, que é a Escola Superior da Administração Fazendária, vinculada ao Ministério da Fazenda, tem um programa belíssimo, nós temos que intensificar esse programa. Hoje, como disse, nós temos formados até final de 2011, 85 mil professores no Brasil, é pouco, quem sabe, mas que tiveram noções básicas para levar para os seus alunos. E aí nós falamos da grade curricular não só de escola pública, nós pensamos escolas particulares, universidades, ter efetivamente... As universidades também. Também, isso é importantíssimo. Ali estão os nossos empresários, estão os nossos dirigentes do país, que vão levar o país logo ali adiante. Então, isto é fundamental que seja colocado em todos os níveis da área escolar. Agora, a FEBRAFIT, para estimular esse debate e essa educação, criou um prêmio com exatamente essa finalidade, Prêmio Educação Fiscal. Prêmio Nacional de Educação Fiscal. Foi lançado aqui no Senado, inclusive no dia 16 de maio agora. No dia seguinte abriram inscrições, voltado a pessoas jurídicas, não pessoas físicas. Então, buscar premiar as melhores iniciativas, tanto na consciência da importância do pagamento do tributo, do pagamento dos impostos, como na correta aplicação. E nós temos exemplos no Brasil de escolas que têm feito um trabalho muito bonito. E nós queremos, então, premiar estas escolas, essas ONGs, se tiver uma organização... Pode ser uma ONG, por exemplo. Pode, uma universidade, uma associação cultural. O importante é que seja uma pessoa jurídica que tenha uma atividade que... Foram abertas as inscrições no dia seguinte ao lançamento, no dia 17 de maio, que vão até 15 de agosto, para que essas instituições de ensino, organizações não governamentais, associações, entidades de classe, exceto as ligadas ao fisco, que nós não aceitamos, né, até porque nós estamos elaborando e promovendo esse prêmio, façam inscrições somente pelo site www.premioeducaçãofiscal.com.br, de 17 de maio, como disse, até 15 de agosto. A partir logo na sequência, nós vamos auditar cada projeto inscrito para ver se ele realmente existe, como está funcionando. Então, nós vamos verificar em loco, isso é para dar credibilidade ao prêmio, vamos auditar esse prêmio, a realização desse projeto, e depois uma comissão julgadora escolherá as 10 melhores iniciativas nessa área, pela criatividade, pela consciência que traz de todo o Brasil. E essas 10 nós queremos trazer aqui em Brasília, ou pelo menos um representante de cada uma, no dia 20 de novembro deste ano, 2012, para anunciar dentre os 10 já estarão anunciados
já com antecedência, dentro do site do prêmio, e nesse dia 20 de novembro, anunciar as 3 melhores iniciativas, que serão somente serão conhecidas no próprio dia 20. E essas 3 receberão um troféu, Prêmio Nacional de Educação Fiscal, e premiação em dinheiro. 15 mil para o primeiro colocado, 10 mil para o segundo colocado e 5 mil reais para o terceiro colocado. Escola, né? ONG, não pessoa física, mas pessoa jurídica. Como nós estamos aqui numa televisão, seria importante que o senhor nos dissesse também qual é o papel que a FEBRAFIP reserva aos meios de comunicação nesse processo de educação fiscal. Bom, acho que a pergunta é muito oportuna. Nós precisamos que este tema seja levado para uma agenda positiva do pagamento, né? Nós gostaríamos de ter muito mais matérias da correta aplicação dos tributos do que hoje nós temos. Infelizmente, a questão do recurso público hoje ele tem uma agenda negativa dentro da mídia. Claro. Mas qual que é a realidade? Predomina uma agenda negativa porque há uma escolha editorial ou porque, de fato, hoje a realidade brasileira fiscal ela é muito problemática? Não, eu acredito que predomina o positivo. Só que o positivo não tem a mesmo, o chamamento. Só que não é divulgado, não é é isso? tão divulgado. E não tem aquela, ele não é tão notícia, até porque deve ser feito correto, mas eu não tenho dúvida que a grande parte do tributo é muito melhor aplicado. Só é notícia quando dá errado. Quando dá errado, exatamente. Por isso que ele chama muito mais atenção, essa notícia negativa chama muito mais atenção. E acho que nós termos exemplos colocados na mídia, impressa, escrita, televisiva, internet, todos os meios, nas redes sociais, exemplos de correta aplicação. Hoje o Brasil realmente é um país que arrecada bastante, mas também, ao mesmo tempo, nunca se deu tanto benefício fiscal. Quer dizer, porque nós estamos conseguindo também cobrar muito de quem sabe quem não pagava, fazer cumprir a legislação, porque tem se dado benefícios fiscais no Brasil. E a arrecadação continua sendo alta. O senhor acha que o prêmio e outras iniciativas para estruturar uma educação fiscal pode contribuir efetivamente, por exemplo, para reduzir a sonegação no Brasil? Ah, com certeza. Dá um exemplo para a gente. O pedido de nota fiscal. Olha, um recibo num profissional. Não, se eu te fizer o serviço e não pegar recibo, eu te dou um desconto. Esse é um exemplo prático que acontece no dia a dia. Da área médica, qualquer outra profissional de serviço, diz, olha, você eu te pago um pouco menos, mas não precisa me dar o recibo para não pagar o tributo. Tem estabelecimentos que retiram o cartão de crédito, não vende a cartão de crédito, porque sabe que nós temos hoje o acesso informatizado, né, de todas as vendas do cartão de crédito. Bom, por que não há essa venda do cartão de crédito hoje, que isso é um sistema totalmente comum de venda no país? Para evitar o rastreamento. Para evitar o rastreamento, controle. Exatamente. Então, esses são exemplos práticos que acontecem no dia a dia. Uma compra simples, um par de sapato, numa refeição. Não preciso a nota. Não, deve dizer assim, eu faço questão. Primeiro, não deveria nem haver dúvida, deveria haver a emissão imediata, né? A automática do estabelecimento, sem consulta. Mas mesmo ser consultado ou não consultado e houver a possibilidade de não receber esse documento fiscal, peça. Assim mesmo tendo essa emissão, ainda existe todo o trabalho para ver se é o correto registro dessa documentação fiscal, se o tributo daquela venda foi pago. Então, só a emissão não garante, mas ela é um grande passo. Essa é a parte da cidadania, justamente cobrar que tenha o documento fiscal, ou entre empresas, ou de uma pessoa física para um consumidor direto com um estabelecimento. Então, este é um exemplo que acontece todo dia no Brasil. E nós precisamos, efetivamente, saber que o Estado, volta a dizer, não existe sem esses impostos. E nós precisamos ajudar que o Brasil, cada um cumpra a sua parte. Eu não tenho dúvida que podemos diminuir a carga tributária individualmente. Não digo nem a receita dos entes federados, né? Da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Mas sim, quem sabe, a carga tributária individual que pagamos, se nós puder fazer uma distribuição melhor desta carga tributária entre quem paga e quem não paga. Isso é um passo gigantesco, não é fácil, é um tema árido, difícil. Falam assim, a legislação é complexa. Realmente, a parte tributária, ela é uma legislação complexa. Isso é uma propaganda
negativa em cima dos tributos. A legislação é complexa. Cada benefício fiscal que se dê, vamos dizer assim, ó, reduz o IPI, dá uma redução de base de cálculo, aquilo é uma exceção dentro da legislação. Bom, isto vai transformando a legislação complexa. Semana retrasada participei de um evento sobre administrações tributárias em Portugal. E um dos palestrantes chamou a atenção que a Constituição americana tem 2.000 palavras. E a legislação tributária dos Estados Unidos tem 9 milhões de palavras. Por quê? Porque a legislação é realmente bastante complexa. Participamos também num evento na França, no Centro Interamericano de Administração Tributária. E um dos países que apresentou o seu sistema tributário foi dos Países Baixos, lá, a Holanda, e a Dinamarca agora me escapa. E ele trouxe uma gravura, uma charge de como eles viam o contribuinte. Você imagina uma pessoa virada de cabeça para baixo, sendo sacudida e tirando a última moedinha. E disse assim, ó, este é o Estado para cima desta pessoa aqui. É como nós tratamos a questão tributária no país. Então, não é só o Brasil que busca cobrar os seus impostos. Não, todas as nações têm feito. Umas com melhor qualidade, e a cobrança correta e com qualidade dos tributos vão trazer um melhor serviço, eu não tenho dúvida. Muito bem. Dr. Roberto Kupski, presidente da FEBRAFIPE. Muito obrigado pela sua presença aqui, FEBRAFIPE. Nós congregamos todas as associações estaduais do Fisco Estadual Brasileiro. São quantos ao todo? São 27 unidades da federação. Não, 27, não, digo quantos mil 30 fiscais? mil auditores fiscais, entre ativos e inativos, e que estamos aqui representando com muita honra, buscando esse trabalho social e reconhecimento a essa atividade, sem dúvida, essencial ao funcionamento do Estado, como diz a Constituição, essa atividade de fiscalização e de busca dos tributos. Bom, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu queria dizer que aqueles interessados em obter mais informações sobre o Prêmio Nacional Educação Fiscal podem procurar no site da FEBRAFITE, que é www.febrafite.org.br, tal como está aí na sua tela. Dr. Roberto, muito obrigado pela sua presença. Parabéns pelo trabalho e pela oportunidade aí desse tema tão importante para a sociedade brasileira trazer aqui no programa Cidadania. Estaremos acompanhando. Obrigado a vocês de casa que nos acompanharam também. Caso queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.